Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira e vamos falar sobre aquele que foi o grande assunto do dia para os torcedores do Grêmio, que foi o Douglas Costa. A chegada do Douglas Costa ao Rio Grande do Sul, a reunião com dirigentes do Grêmio. Vamos analisar esse jogador que está em vias de ser contratado pelo Grêmio. E aí é claro que você vai pular da cadeira e dizer o seguinte, pô, mas precisa analisar mesmo um cara com toda a qualidade, com toda a grife do Douglas Costa? Sim, precisa. Precisa analisar sempre. Uma análise correta, detalhada, ela não faz mal a ninguém. Então vamos começar, sem mais delongas. Mapas, campinhos na tela para a gente falar sobre as últimas temporadas do Douglas Costa. Depois eu vou te dar números do Douglas Costa, depois eu vou te dizer onde é que ele vai entrar no time do Grêmio. Mas por enquanto aqui, mapas do Douglas Costa. Esse mapa meio apagadinho, meio fraquinho, é da atual Bundesliga, que recém terminou o campeonato alemão. O Douglas Costa sofreu uma grave lesão, perdeu toda a reta final da competição. Isso explica ele ter jogado muito pouco. Só que na outra passagem dele pelo Bayern de Munique, ele jogou 2 edições de Bundesliga, que é o campeonato alemão. Uma tá aparecendo aqui, em que ele jogou demais, só para pegar o ano certinho, é 2016/17. Para mim, essa foi a melhor temporada da carreira do Douglas Costa e tá mudando agora para chegar na primeira Bundesliga dele, que foi 2015/16, a Bundesliga em que ele chegou no Bayern de Munique, indicado por Pep Guardiola. Não é qualquer jogador que pode dizer não, foi o Guardiola que quis a minha contratação. O Bayern de Munique, à época, pagou muito caro para tirar o Douglas Costa do Shakhtar Donetsk. Observe que o Douglas Costa, nesse momento, jogava preferencialmente pelo lado esquerdo. São os 3 campeonatos da Alemanha que ele jogou pelo Bayern de Munique. Mas entre aquela primeira passagem pelo Bayern e essa última agora que foi marcada por lesões, ele disputou 3 campeonatos italianos pela Juventus. E tá pintando na tela o campeonato 19/20. Observa que ele tá jogando aí pela direita, porque o centroavante desse time é ninguém menos que Cristiano Ronaldo. E nessa temporada especificamente, que foi a última dos campeonatos europeus, ele jogou pela direita. E nas 2 edições anteriores, você vai ver agora o mapa de 18/19, ele tá pela direita e pela esquerda, ele tá pelos 2 lados do campo, ele era um jogador extremamente útil pelos lados do campo na Juventus, ora pela esquerda, para ter aquela jogada de arranque, velocidade, fundo e alçar a bola para o Cristiano Ronaldo, ora pela direita, para ter aquela jogada de corte, finalização, que ele também sabe fazer muito bem. E a primeira temporada dele pela Juventus, que está aqui, também foi uma super temporada, 2017/2018, que foi a temporada antes da Copa do Mundo, em que o Douglas Costa jogou demais e, para mim, pelo menos, mesmo sofrendo com lesões, ele foi o principal jogador da seleção brasileira na Copa de 2018. Do meio para frente, atrás teve muita gente boa, mas do meio para frente ele jogou mais do que o Neymar, por exemplo, que não fez uma grande Copa do Mundo. Mas só para mostrar para vocês os lugares do campo de cada temporada que o Douglas Costa vinha atuando. Vamos puxar aqui números dele também, antes da gente entrar numa análise de campo, números do Douglas Costa nos times que ele defendeu na Europa. Shakhtar Donetsk, Bayern de Munique, Juventus e Bayern de novo. Tá muito claro e você precisa saber disso, especialmente você gremista mais novo, que não acompanhou o surgimento do Douglas Costa lá em 2009, é muito importante dizer que ele não é um artilheiro. Observa que em nenhum momento ele teve uma média maravilhosa de gols. Ele tem um gol a cada 5 jogos em alguns momentos, um gol a cada 6 jogos, e nessa última temporada que ele se machucou no Bayern de Munique, ele fez um gol em 20 jogos disputados. Ele não é um artilheiro, ele não é um fazedor de gol. O Douglas Costa é um cara que participa do processo da construção. Ele arranca, ele dribla, as características dele todo mundo conhece. Ele bate falta, bate escanteio, é bom na bola parada, mas ele não é o artilheiro. Ele não é o jogador terminal, ele não é um jogador essencialmente da conclusão. Isso o torcedor do Grêmio precisa ficar esperto. E por falar em torcedor do Grêmio, já falamos demais da teoria, vamos para a prática. Campinho na tela,
onde o Douglas Costa vai encaixar, se ele for contratado, né, gente? Não foi oficializado nada ainda, vamos deixar isso claro. Há uma conversa adiantada, mas não há anúncio oficial. Mas se o Douglas Costa chegar em Porto Alegre para jogar no Grêmio, eu não tenho dúvida que esse é o lugar dele. É aberto na direita, mesmo que durante boa parte da sua carreira, como você acabou de ver, ele tenha jogado pela esquerda. É que na esquerda, nesse momento, tem o Ferreira, e na direita não tem ninguém afirmado. O Alisson, que está machucado, é um jogador que não tem muito prestígio com a torcida do Grêmio, e nem deveria ter mesmo, faz anos muito ruins o Alisson. O Léo Pereira não é uma afirmação. O Luiz Fernando é muito irregular. O cara para chegar e mudar o Grêmio de patamar por ali é o Douglas Costa. Imagina um quarteto final com Douglas Costa, Jean-Pierre, Ferreira e Diego Souza. É um quarteto de impor respeito em qualquer time da América do Sul. Ou, se o Jean-Pierre não jogar, um quinteto final de Matheus Henrique, Darlan, Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. É extraordinário. É um cara para chegar e mudar qualquer time do futebol brasileiro de patamar. Então, para mim, é aí que ele entra. E essa frase que eu usei agora, mudar qualquer time de patamar, ela vale para o Douglas Costa. Quando se faz uma grande contratação aqui no futebol brasileiro, em geral se diz o seguinte, e até de forma correta, olha, tal jogador chega e, tirando o Flamengo, ele joga em qualquer time. O Douglas Costa não precisa tirar o Flamengo, até mesmo no Flamengo ele joga. Quem é que sairia do Flamengo? Se sairia Everton Ribeiro, se sairia Bruno Henrique, aí azar é do Flamengo. Mas o Douglas Costa é melhor do que todos aqueles caras. O Douglas Costa, estando em condições físicas, ele é jogador de seleção brasileira. A volta do Douglas Costa ao Brasil, ela é uma volta, primeiro, para voltar para o time de coração dele, que é o Grêmio, baixou muito o salário para poder jogar no Grêmio, mas é uma volta, é um retorno pensando na Copa do Mundo de 2022. Estando perto do Tite, jogando toda hora aqui no futebol brasileiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, para ficar com todo mundo realmente olhando, com muita atenção para ele, porque ele é um jogador de uma qualidade absurdamente acima da média. O Douglas Costa joga em qualquer time do futebol brasileiro. Para ter uma ideia e para fechar do tamanho do Douglas Costa, olha essa estatística que eu fui buscar que diz respeito aos títulos desse jogador. O Douglas Costa, desde que ele foi para a Europa, ele não perdeu nenhum, ou na verdade perdeu deixou de ganhar um campeonato nacional, que foi no ano de 2015, quando ele jogava no Shakhtar, o último ano dele no Shakhtar, que o campeão ucraniano foi o Dinamo de Kiev. De resto, todos os campeonatos que ele jogou na Ucrânia, ele ganhou. Todos os campeonatos italianos que ele jogou, ele ganhou. E todos os campeonatos alemães que ele jogou, ele ganhou. É um jogador de muito impacto. É um jogador de muito peso. É um jogador de muito currículo. É um jogador que chega e traz holofotes. Muda de patamar qualquer equipe do futebol brasileiro. E se o Grêmio o contratar, eu não tenho dúvida que o Grêmio cresce e cresce bastante com esse jogador que, estando em condições, é jogador de seleção brasileira. E eu não sei se não é titular de seleção brasileira, estando em condições físicas para ter uma sequência de jogos. Pessoal, aquele pedido de sempre. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vá navegando aqui pelos conteúdos do canal para observar mais análises que a gente está fazendo por aqui. Tá certo? Valeu!